Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Pode aplaudir o Senhor. Amém. O nosso tema do mês é chamados para permanecer, de João 15, verso 4. E nesse mês de agosto nós iremos falar sobre uma igreja com o poder do Espírito Santo. Porque para mim falar do Espírito Santo é muito importante, porque a Bíblia diz que Jesus, ele fala: quando eu for, eu vos enviarei um Consolador, outro Consolador. E esse Consolador, o Espírito Santo, ele vai cuidar de nós, ele vai andar conosco, ele vai nos ensinar, ele vai nos dar ideias, ele vai nos esclarecer coisas que muitas vezes não sabemos. E meditando nisso, eu pensei em Eclesiastes 9:8. Eu gostaria de meditar com você em Eclesiastes 9:8. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Eclesiastes 9:8. Amém. Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu estou lendo na versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Atrás está a NVI, Nova Versão Internacional. Mas pense nisso: em todo tempo. Em todo tempo. Repete comigo: em todo tempo. Ou seja, não é em alguns momentos, não é em alguns segundos, nem em alguns minutos, é em todo o tempo. Sejam alvas as tuas vestes. Sejam alvas as tuas vestes. E quando a gente fala de vestes, nós estamos falando de duas coisas muito importantes. Nós estamos falando de ética e moral. Quando a gente fala de ética, nós estamos falando daquilo que nós demonstramos na sociedade. Isso é ética, o nosso comportamento na sociedade. E quando nós falamos de moral, nós estamos falando daquilo que é o nosso comportamento privado, pessoal, particular. Uma forma bem resumida, uma forma bem simplista, eu estou falando sobre ética e moral, para que a gente entenda que vestes refletem quem nós somos. E a ética e a moral refletem exatamente quem nós somos. Quando a palavra do Senhor diz que em todo tempo sejam alvas, sejam puras, sejam justas as tuas atitudes éticas na sociedade e as tuas atitudes morais. O que você faz quando ninguém te vê? Quando você está sozinho, o que você faz? O que você está produzindo no seu momento em que você não está com ninguém te olhando? A palavra do Senhor diz: seja alva, sejam alvas as tuas vestes. Quando uma pessoa procura alguém para aconselhamento, eu estava falando isso hoje mais cedo com o Roberto e o Ivan. Quando alguém nos procura para aconselhamento, quase 90% das vezes, não é por uma questão teológica, não é por uma questão bíblica, não é por uma questão espiritual, é por uma questão ética ou moral. Ai, pastor, eu estou tendo problemas porque eu estava sonegando impostos. Ah, pastor, eu estava com problema porque sem querer, eu alimentei a esperança de uma funcionária, ou alimentei a esperança de um funcionário, ou um colega de trabalho começou a ficar muito próximo, ou na academia, aquela pessoa começou a se aproximar. Ética ou moral. Sabemos o que é certo e o que é errado. Mas aí muitas vezes a gente começa a andar tão no mundo, que o comportamento mundano se torna normal para nós. Ah não, isso é bobeira. Ah, isso é bobagem, todo mundo faz. Ah não, andar desse jeito, se comportar desse jeito não tem nada a ver, porque todo mundo está fazendo. A ética mundana, cultural, social, aquilo que nós demonstramos para a sociedade, muitas vezes para nos encaixar na sociedade, nós abandonamos a Bíblia, nós abandonamos os caminhos do Senhor e nos encaixamos naquilo que o mundo espera de nós. O mundo espera de nós falsidade, o mundo espera de nós mentira, o mundo espera de nós esperteza, o jeitinho. O mundo não espera de nós
o temor do Senhor, não espera de nós a santidade, não espera de nós posicionamento contra o errado, mas somente que a gente age de acordo com aquilo que eles já esperam. Todo mundo é mau. E se você perguntar para as pessoas, não, todo mundo é mau, todo mundo erra. E é verdade, todo mundo erra, mas se manter no erro é um problema ético ou moral. E se nós não tivermos quem possa nos impedir de continuar alimentando esse erro ético, esse erro moral, chegaremos a um ponto que será insuportável viver. E quantos de nós temos conhecido pessoas boas, que estão esgotadas emocionalmente, esgotadas espiritualmente, esgotadas fisicamente, em que dizem, olha, eu não aguento mais, esse mundo está muito difícil. Algumas chegam a dizer assim, está chato viver, esse mundo está chato, as pessoas estão chatas, as pessoas estão complexas demais, estão cheias de coisa, não se pode falar mais nada, não se pode pensar mais nada, está tudo muito ruim. E a verdade é, quanto mais libertinagem, quanto mais carnalidade, quanto mais carne, mais triste ficamos. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de paz. A paz não está no mundo, a paz não está na política, a paz não está no dinheiro, a paz não está na nossa conquista. Porque quantas pessoas conquistam tantas coisas, mas não tem paz? Essa semana, uma lutadora brasileira de judô, ela perdeu a prata e ficou com o bronze, e ela estava ali ajoelhada, chorando. A atleta rival chegou para ela e disse assim, você não disse para mim, louve a Deus? Louve a Deus, você ganhou uma medalha, você não está saindo daqui de mãos vazias. A gente perdeu o contentamento. Olha, diante de todas as nações, de todo mundo, você sair com a medalha é uma grande conquista. Não importa se é ouro, prata ou bronze, mas sair com algo, até o quarto lugar, o quinto, você está ali entre os 4 melhores do mundo. Mas o mundo tem gerado em nós um descontentamento crônico. Sabe, nada que acontece nos agrada, nos alivia, nos traz paz. Por quê? Sem Deus não há paz. Sem Deus não há cura, sem Deus não há ânimo, sem Deus não há esperança. E um povo sem esperança perece. E é o que nós temos visto, pessoas perecendo porque não têm esperança. Mesmo conquistando coisas, não se alegram. Mesmo conquistando vantagens, não se sentem paz. Porque não é algo que vai nos suprir aquele vazio que está lá dentro. E esse vazio só quem supre é o Espírito Santo. E é o que o texto diz aqui, em todo tempo sejam alvas as tuas escolhas, as tuas decisões, sejam puras, sejam justas, e nunca falte o óleo. Esse é o ponto mais importante desse texto. E nunca falte o óleo está relacionado ao Espírito Santo. Nunca falte o Espírito Santo nas nossas vidas. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, não apagueis o Espírito Santo, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é aquele que Jesus mandou, que Deus mandou para estar conosco, nosso Consolador, para que a gente possa ter segurança, ter paz. Podemos falhar? Infelizmente podemos, porque a falha, ela pode vir por inexperiência, ela pode vir por uma decisão errada, por uma escolha errada, ela pode vir porque nos deixamos enganar, ela pode vir porque nós percebemos que algo que antes acreditávamos não é bem assim como pensávamos que é, e agora, entendendo um pouco mais pela experiência, vemos que estávamos iludidos. Quantas pessoas estão iludidas, estão enganadas? Quantas pessoas estão fazendo comportamentos que ainda acham que é correto, mas quando o tempo passa, ela começa a perceber que está só perdendo tempo, que não está amadurecendo, que não está crescendo, que não está construindo nada sustentável para o futuro, mas está construindo sobre a areia, não está construindo sobre a rocha. E talvez esse é o ponto mais importante. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A tua cabeça fala de emoções, a tua cabeça fala de razão, a tua cabeça fala do local onde o Espírito
Santo tem que estar atuando todo o tempo. É na tua mente. A guerra está aqui na mente, a batalha está na mente. Pode ver que todas as doenças emocionais são na mente, sabe? Tudo aquilo que nos aflige está na mente. A mente nos derruba, a mente nos sabota, a mente nos faz questionar a nossa capacidade, a mente nos faz perceber muitas vezes que nós não conseguimos, sendo que nós temos o potencial de conseguir. As Olimpíadas demonstram muito isso. Atletas entregando tudo o que podem e muita gente assistindo e criticando. E a gente ainda não percebeu na nossa idade que todos nós sempre seremos criticados. Não existe unanimidade no aplauso. Nem todos nós seremos aplaudidos o tempo todo. A grande verdade é que a crítica faz parte da vida. E nós temos que saber lidar com crítica, com objeção, com rejeição. Porque se nós não soubermos lidar com isso, seremos reféns de pessoas mal intencionadas que dizem: eu tenho a cura para as tuas dores da alma. Certa vez, lá em Harvard, Daniel Goleman estava falando sobre inteligência emocional. E ele falando sobre inteligência emocional, porque ele se tornou muito popular como professor, psicólogo, lá na Harvard. Ele ensinou aquilo, e mesmo não sendo dele o conhecimento, porque ele copiou um projeto que já tinha sido desenvolvido há 20 anos antes. Mas ele não falsificou, ele não roubou, ele só trouxe à tona essa questão de inteligência emocional. E aí ele estava ali dando aquela palestra e tudo mais, e uma pessoa perguntou para ele: professor Goleman, o senhor é psicólogo, o senhor já estudou bastante, porque foi a sua tese de doutorado, sobre essa questão que hoje em dia é soft skill, inteligência emocional. Então você estudou a fundo essa questão da inteligência emocional. De todas as profissões que existem na Terra, talvez o psicólogo seja a profissão que seja mais inteligente emocionalmente. O senhor concorda comigo? Olha que interessante a pergunta. Daniel Goleman deu uma risadinha, baixou a cabeça, olhou para a plateia e disse: todos aqueles que tentam curar a alma são os mais doentes. E a plateia fez um silêncio. E muitos de nós acreditamos que o ser humano é capaz de curar a alma. E nós começamos a ter esperança no ser humano e esquecemos de Deus. Nós começamos a ter esperança no homem. Nós começamos a ter esperança na habilidade, na técnica, nos diplomas. Esquecemos de Deus e paramos de orar muitas vezes: Senhor, eu tenho essa doença tal, me cura. E a gente para de orar. Não, eu vou parar de orar. Meus queridos, Deus abençoa a medicina, e é uma bênção a medicina. Temos que ir, sim, temos que fazer exames, sim, porque Deus deu a sabedoria. Mas nunca nós podemos deixar de ter esperança em Deus, porque é Deus que move a mão do especialista, é Deus que move a mente do especialista, é Deus que cura, é Deus que faz. Não são homens que curam homens, mas é a bênção de Deus através de homens e mulheres que nos curam e nos salvam e nos saram. Mas nós temos uma tendência de acreditar no ser humano. Em 2018 mais ou menos, eu estava lá no MIT e foi um momento bem interessante, porque nós estávamos falando sobre as tendências da tecnologia nos próximos 20 anos. E eu pude conhecer um homem que estava lançando um livro. E esse homem, ele estava discursando lá no grupo e falando sobre como ele via a humanidade. Ele dizia que naquela época estávamos falando sobre a questão da indústria 4.0 e tudo começou a ter um ponto alguma coisa, e aí ele escreveu um livro chamado Vida 3.0. Quando ele escreveu esse livro, Vida 3.0, ele disse assim: nós, seres humanos,
chegaremos no momento da história, e já está chegando naquela época, que não faz tanto tempo. Nós estamos chegando no momento da história em que nós seremos deuses. Nós teremos a capacidade de fazer coisas inimagináveis. Nós iremos entender que não existe anjo e demônio, que não existe Deus, que nós somos deuses. Olha só o que ele falou. Max Tegmark. E aí, quando ele terminou de dar aquela explicação dele, aquele comentário dele, eu fiz uma pergunta para ele. Professor Max, me diz uma coisa. Onde está Deus na sua equação? Porque você disse que nós seremos, mas a referência que você está dando para ser alguma coisa é Deus. Então você sempre refere-se a alguém ou alguma coisa que é maior ou melhor. E para você que não acredita em anjos e demônios, não acredita no próprio Deus, por que você diz que nós seremos os próprios deuses? Onde está Deus nessa equação? Ele deu uma risada e ele disse: você sabe. Você sabe. Eu disse: a única coisa que eu sei é que o mundo sem Deus é um mundo em queda, um mundo vaidoso, um mundo orgulhoso, um mundo em que ele vai se perder, porque não tem referencial. Até a sua expressão, que seremos como deuses, ou como Deus, mostra um referencial, e um referencial que você não acredita. Se você não acredita nesse referencial que você diz que seremos como Deus, então nós não seremos nada. Então, esse teu livro aqui é o livro que está dizendo que no futuro nós não seremos nada. Aí ele começou a rir. Ele diz: poucas pessoas acreditam no que você está falando, porque hoje o mundo é nosso. Ele disse isso. Aí, aquilo me fez pensar: quantos de nós vamos para Harvard, MIT, USP, ITA, tantos outros lugares, esperando encontrar o conhecimento? E eu amo o conhecimento, eu amo a leitura, e eu espero que todos estudem, se reciclem, é importante. Mas cuidado, filtre, porque as pessoas que estão por trás de muitas dessas coisas são pessoas que se frustraram com Deus, e a frustração não está em Deus, está em pessoas. Na realidade, uma pessoa como ele não se frustrou diretamente com Deus. Ele se frustrou com alguém que dizia ser movido por Deus, e aquela pessoa errou. Quantos de nós estamos decepcionados com Deus porque alguém trouxe uma palavra profética, alguém trouxe uma direção, alguém trouxe alguma coisa, e a gente diz que a culpa é de Deus, mas a gente nunca culpa o profeta, nunca culpa a pessoa que falou em nome de Deus, nunca culpa aquele que disse: assim diz o Senhor. Mas a gente sempre coloca a culpa em Deus. Deus, por que você fez isso comigo? Sendo que homens e mulheres erram. Pessoas que muitas vezes acham que estão fazendo uma boa coisa, estão falando por emoção, estão falando por razão e não por Deus. Deus não é culpado se algo não aconteceu. Ele não é culpado se nós tínhamos uma expectativa muito grande, mas nós não perguntamos a Ele, e Ele falou diretamente conosco se era ou não era. Deus não é culpado por isso. Às vezes o profeta é o culpado, às vezes o pastor é o culpado, às vezes o líder é o culpado, às vezes nós somos o culpado de ter acreditado de braços abertos e não ter buscado ao Senhor para que Ele pudesse confirmar. Estava falando isso hoje cedo para o Roberto, porque uma pessoa chegou para mim e disse assim nessa semana: pastor, eu estou com ódio de Deus, Deus me decepcionou. E eu perguntei: mas por que Deus te decepcionou? Deus falou contigo alguma coisa? Não, porque eu tive um sentimento, eu tive uma impressão e eu tinha certeza daquilo, e eu preparei tudo em relação àquilo e não aconteceu. Quantos de nós, a gente se confunde as emoções, confunde a razão, e acha que é Deus, e acha que é Deus que está orientando, e a gente esquece de perguntar: Senhor, é isso que Tu queres? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros, na multidão de conselhos, há sabedoria.
É uma forma de Deus falar conosco, nos dando opções, nos gerando os dados, para que a gente possa consultar, entender melhor, para poder tomar uma decisão. Tomada de decisão não é fácil, quanto mais em achismos, em percepções erradas, e a gente diz: a culpa é de Deus. Meus queridos, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, porque nós nos precipitamos, nós erramos, e muitas vezes, nas nossas decisões, nós vamos em decisões favoráveis à carne e não ao espiritual. A gente quer o mais fácil, e o mais fácil nem sempre é aquilo que é a vontade de Deus. Como eu entendo a vontade de Deus? Mateus 6,6. Aí eu lhe falou um pouco mais cedo: entra no teu quarto em secreto. Talvez esse seja o maior desafio para todos nós, colocar um filtro na nossa boca, porque não há mais discrição, a gente conta tudo. Nos gabinetes pastorais, o que mais a gente recebe não é problema de pessoa que não entende a Bíblia, não entende as coisas, mas é porque falou demais, uma questão moral. Fala demais, não tem filtro, não se controla, tem que mostrar poder, tem que mostrar que está conseguindo. Meus queridos, enquanto nós vivermos uma vida tentando provar algo para alguém, nós vamos fracassar. Nós vamos frustrar, nós vamos perder a paz e nós vamos correr atrás do vento, porque nós não temos que mostrar nada para ninguém, a não ser para Deus, vivendo uma vida justa e honesta, no temor do Senhor, e Ele vai nos abençoar. É discrição com oração e ação. Temos que agir, porque também não adianta a gente dizer que está orando, jejuando e nunca toma uma atitude. Às vezes, se você está inseguro, pede conselhos. Quantas pessoas boas nós temos aqui, profissionais que podem ser bons conselheiros. A igreja não é um lugar somente para você vir, assistir o culto e vai embora. Às vezes é um lugar para você conhecer pessoas, e pessoas que podem acrescentar algo na tua vida. Ninguém é dono da razão, ninguém é dono da certeza, mas cada um aqui tem uma experiência de vida que pode agregar algo, que pode melhorar a nossa tomada de decisão. E o Espírito Santo é quem conduz cada um de nós à melhor resposta, ao melhor conselho, ao melhor posicionamento. E no tema de hoje, quando a gente fala: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua mente, sobre a tua razão, a primeira coisa que nós temos que pensar para nos posicionar, Deus nos chama a um posicionamento entre carne e espírito. Quem você tem alimentado mais? A tua carne ou o teu espírito? O que você está desenvolvendo mais tempo, entregando mais tempo, a sua carne ou o seu espírito? Ai, pastor, mas eu tenho trabalho secular, eu sou empreendedor, eu sou um profissional de uma empresa privada ou pública. Meus queridos, não importa, as 24 horas são para todos nós. Todos nós temos 24 horas, a organização, a gestão do tempo é algo peculiar a cada um de nós. Uns são melhores, outros são piores na gestão do tempo, mas ninguém pode dizer que não teve tempo. Ninguém pode dizer que eu não rendi da forma que eu esperava. Se princípios básicos a gente continua deixando de lado, anote. Pegue uma caneta, pegue um papel e anote as coisas. Talvez esse seja o conselho que eu mais dou para as pessoas. Não importa se você tem 5 anos de idade. Hoje o problema de foco, o problema de atenção já virou tese de PhD, já virou tese de mestrado, de doutorado em todos os lugares do mundo. Pessoas estudando sobre foco e falta de atenção. E é algo crônico. As pessoas hoje têm tantas informações, tem tantas coisas na mente, que não conseguem lembrar mais das coisas. E se você não tiver prioridade, você vai continuar perdendo tempo. Anote. Antigamente, a gente amarrava um cordãozinho nossos pais, eles amarravam um cordãozinho nos dedos. Tinha gente que parecia um boneco de pelúcia, de tanto laço que tinha, para lembrar das coisas, não lembrava nem porque estava com aquele laço.
Mas hoje nós temos, diante da inteligência artificial, nós temos smartphone. Você nem compra mais, aliás, pode até comprar porque vende, mas a grande maioria tem smartphone, que tem alerta, que tem vibracol, que tem, sabe, sons de todos os tipos e todos os gostos. Você escolhe o som que você quer para o teu celular, e você pode guardar, colocar lá um memorando, uma coisa para te lembrar, um lembrete, e aquele lembrete começar a buzinar para te acordar e fazer lembrar. E a gente não faz. A gente não faz. A gente pode usar ainda o post-it. Ó, tá aqui, ó. Eu tinha que falar as coisas que estão nesse post-it, eu ainda não falei, ó. A gente não olha post-it. A gente não olha essas coisas. A gente tem que ter coisa que nos chame a atenção. E a grande verdade é que o dia todo a gente tem muita coisa roubando a nossa atenção. E aí rouba a nossa produtividade, rouba a nossa alegria, rouba a nossa satisfação. E é uma questão de organização. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É o momento da gente orar, sabe, sobre as nossas mentes. E dizer: Senhor, me abençoa na questão do foco. Me abençoa na questão da memória. Porque eu já sei todas as proteínas e vitaminas que eu tenho que colocar na mente para lembrar das coisas. Mas eu continuo me esquecendo. Quando foi que você orou pela sua mente? Quando foi que você orou pelo seu cansaço crônico? Quando foi que você orou, sabe, pela sua vida que parece que está empacada, nada funciona? Ou tudo funciona demais e você já está perdendo o controle porque está funcionando demais? Os excessos, né? E as faltas. O nosso comportamento humano, ele é muito previsível, porque todos nós passamos pelas mesmas coisas de forma diferente. A única coisa que nos torna imprevisíveis é o Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo em nossa vida é o que muda o nosso dia, é que muda o nosso momento, é que faz render o tempo. Tem pessoas que com 23 horas não conseguem fazer nada, e outras que com 1 hora produzem mais do que milhares de pessoas que tiveram todo o tempo do mundo. Essa produtividade, ela não surge por acaso. Essa produtividade, ela surge quando buscamos a Deus, quando nos organizamos e nos preparamos para as coisas do dia, da semana. E mais do que tudo, nós começamos a aliviar a carga, porque as pessoas estão cada vez cheias de cargas, e muitas dessas cargas são cargas nocivas, que nos roubam a alegria de viver o dia. E uma das cargas que eu gostaria que nós parássemos para pensar, que nós temos que deixar de lado, você encontra lá em Romanos, capítulo 8, dos versos 5 a 9, que diz assim. Pode abrir a sua Bíblia, pode ler aqui atrás. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito Santo, das coisas do Espírito Santo é o que cogitam. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Pastor, eu ando muito sem esperança. Os que cogitam das coisas da carne é morte. Os que cogitam das coisas do Espírito Santo é vida e paz. Será que muito das cargas que nós temos é porque a gente tem dado muita trela à nossa carne, aos nossos desejos, às nossas vaidades, aos nossos orgulhos, e temos deixado Deus de lado na nossa agenda semanal, na nossa agenda diária? Eu falo sempre que nós temos que ter um devocional com Deus, e esse devocional com Deus tem que ser algo diário, no começar do dia de preferência, ou se não pode no começar do dia, sabe, logo na tarde, ou à noite, ou na madrugada, mas nós temos que ter esse momento devocional com Deus, porque tem pessoas que são elétricas às 4 da manhã, já acorda com toda a energia do mundo, outras não. Tem pessoas que à tarde estão com toda a energia do mundo, outras não. Tem
Tem pessoas que à noite estão totalmente energizadas e outras não. Então não podemos nos comparar o nosso jeito de fazer as coisas com o outro, porque cada um tem o seu jeito de estar elétrico, com atenção, com disposição. Uns pela manhã muito cedo, outros pela tarde, outros pela noite, outros de madrugada. Aproveite o seu melhor tempo de disposição para buscar a Deus. Aproveite esse tempo para orar pelas pessoas. Aproveite esse tempo para planejar, para fazer e montar estratégias. Montar, comportamentos e atitudes que podem melhorar o seu dia. Porque senão, nós vamos nos inclinar para os vícios da carne. E se inclinando aos vícios da carne, a gente não vai ter tempo para o Espírito Santo. E não tendo tempo para o Espírito Santo, nós não teremos vida e paz. Que talvez seja o nosso desejo, ter vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha só, será que eu estou me tornando inimigo de Deus e nem estou percebendo? Ai pastor, mas como é que se inclina para a carne? Quando você não tem desejo de orar. Ah pastor, eu não tenho tempo para orar. Inclinação para a carne. Quando você não tem tempo de ler a Bíblia. Ah pastor, eu não tenho vontade de ler. Escute, porque hoje você consegue áudio também para ouvir a Bíblia. Escute. Ah pastor, não dá tempo de ouvir. Inclinação para a carne. Ai pastor, eu não consigo ficar ouvindo música cristã, eu não consigo ficar ouvindo louvores, eu gosto de ouvir coisas mundanas. Inclinação para a carne. E aí você vai somando essas coisas. Ai pastor, mas tem igreja que diz que eu posso fazer isso. E o que a Bíblia diz? Tem gente que diz da igreja, do pastor, mas não diz da Bíblia. Tem gente que fala dos outros, mas não fala da Bíblia. E o que a Bíblia diz? Se Jesus estivesse no seu lugar, o que você acha que Jesus faria? Iria fazer isso que você está fazendo? Iria praticar isso que você está praticando? A inclinação da carne é morte, e a inclinação para o Espírito Santo é vida e paz. E às vezes a gente vai orar, Senhor, eu preciso de paz, mas você não está buscando a Deus, você só está alimentando a carne. E você quer paz, e você quer vida, e você quer ânimo, mas como você vai ter tudo isso se você só dá tempo para alimentar a carne? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, a Bíblia. Não está sujeito à Bíblia. E aí a gente curte aquilo que não agrada a Deus. A gente comenta naquilo que não agrada a Deus. A gente valoriza. Ah, mas não tem problema, não tem nada demais. Está alimentando a carne. Se Deus estivesse ali, no seu lugar, o que você acha que Deus faria? É uma pergunta válida. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que são carnais não podem agradar a Deus. Ai pastor, a minha vida espiritual não cresce, a minha vida espiritual está estagnada, eu não consigo evoluir. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se nós que somos cristãos, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não temos certeza que somos templo do Espírito Santo, alguma coisa está errada. Se nós não temos certeza que o Espírito Santo habita em nós, alguma coisa está errada. Estamos vivendo uma religião, estamos vivendo um teatro religioso, espiritual, mas não estamos vivendo a essência, a realidade da palavra. Porque quando nós buscamos a Deus,
a presença de Deus em nós nos muda, nos transforma. E aí a gente não é aquele tipo de pessoa que vai atrás de validação humana, como aquela pessoa que me disse que estava decepcionada com Deus porque tinha recebido uma profecia e a profecia não se cumpriu. Meu querido, se você está decepcionado com Deus é porque você não conhece Deus. Você está dando mais valor ao ser humano que deu a palavra do que a Deus, que é o dono da profecia. Está errado isso. Pessoas magoadas com Deus porque o vaso, porque o profeta, porque o ungido errou. É ser humano, meu querido. É ser humano, mas Deus não erra conosco. Deus não falha conosco. E a nossa intimidade e a nossa confiança tem que estar em Deus e não em homens. O Espírito Santo tem que nos dar discernimento. É por isso que precisamos do Espírito Santo para discernir as palavras. Há pessoas que elas parece que perdem a razão, perdem a emoção e perdem o discernimento, sabe, a questão de julgar, de discernir. Não, mas aquele ali é o profetão de Deus, aquele ali é o ungidão de Deus. Ele vai falar, e quando o ungidão fala, pronto, ele falou, agora vai acontecer. Meus queridos, se a nossa religião é uma religião que depende de homens, nós não estamos buscando a Deus para depender de Deus. Aí eu lhe falo um pouco antes, um dia talvez essa igreja não esteja mais aqui. Não é a nossa intenção é que ela cresça, é que ela prospere, é que ela alcance toda a região. É tanto que nós estamos procurando alguns lugares para a gente ir para um outro lugar, para que a gente possa ter uma casa nossa com a nossa placa e fazer as coisas que a gente pode fazer, sabe, as pessoas poderem ir e fazer as atividades sem ter que se preocupar, porque hoje a gente divide esse espaço não é nosso, e a gente paga por esse espaço. Então, para que a gente possa fazer isso, tem que orar, tem que buscar, tem que jejuar, tem que planejar, tem que conversar. Mas mais do que tudo, a gente tem uma escolha para fazer: ser carnal ou ser espiritual. A nossa ética ainda é questionável, a nossa moral ainda é questionável. Se ela ainda é questionável, é que algo está errado. A influência de Deus em nossas vidas não foi total ainda, porque nós não deixamos somente parte das nossas vidas para Deus reger, mas outras áreas da nossa vida Deus não está regendo. Nesse momento eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, meditasse nisso, que você pudesse meditar nisso. Como está a sua musculatura espiritual? Como está a tua musculatura emocional, a tua musculatura carnal? Será que a carne está mais forte do que o espírito? Será que você está se entregando mais para os comportamentos carnais do que para os comportamentos espirituais, de deixar o Espírito Santo nos encher? A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, busca o Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, é o que diz a palavra do Senhor. Enchei-vos do Espírito, não é enchei-vos da carne, é enchei-vos do Espírito, da presença do Senhor na sua vida, para que você pare de mentir, para que você pare de enganar, para que você pare de furtar, para que você pare de agir com comportamentos errados, contrários a Deus. Não comportamentos que agradam a igreja, isso não importa, mas comportamentos que são contrários à Bíblia, isso importa. Comportamentos que são contrários à palavra do Senhor. Aí você diz: pastor, mas eu não sei o que é contrário. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e Deus vai te ensinar. Porque o papel do Espírito Santo é nos ensinar todas as coisas, é o que diz as Escrituras. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar. O Espírito Santo está aqui para nos frear. O Espírito Santo está aqui para nos mover adiante
e nos tirar o medo, nos tirar a insegurança. O Espírito Santo está aqui porque Ele quer participar da nossa agenda diária. Ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo é o nosso Consolador, mas Ele só vai fazer aquilo que nós damos a oportunidade para Ele. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É intimidade, é comunhão, e essa comunhão é algo pessoal. Se eu não desejar crescer espiritualmente, eu não vou crescer. Se eu não buscar a Deus, eu não vou crescer. Se eu não tiver alvos, planos para fazer a obra de Deus, eu não vou fazer. Eu vou cada vez mais me distanciar e me ocupar com outras coisas que não são a obra de Deus. Que possamos meditar nisso, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Aleluia, ó Pai. Espírito Santo, ó Pai, obrigado, porque Tu és nosso Senhor. Espírito Santo, obrigado, porque Tu que nos convence do pecado, Tu que nos convence, ó Pai, de tudo aquilo que são cargas, que são desnecessárias. Nós queremos, ó Pai, entregar as nossas cargas a Ti, como diz a Tua palavra: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a Tua palavra, Senhor. Eis aqui o Teu povo, eis aqui cada um, Senhor, que está vindo a Ti para entregar as suas cargas, entregar, ó Pai, as suas preocupações, entregar as suas ansiedades e se voltar para Ti, Senhor, para viver uma vida de fé e de confiança em Ti, Senhor. Que não sejam derrotados pelas más notícias, que não sejam derrotados, ó Pai, pelas objeções da vida, que não sejam derrotados, ó Pai, por aqueles que só criticam, mas não ajudam, que não sejam derrotados, ó Pai, por situações que aparentam ser impossíveis, mas se entregamos a Ti, Tu estás no controle, ó Pai. Oh Deus, louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Cria circunstâncias, ó Pai, nas nossas vidas, em que os milagres vão acontecer. Cria circunstâncias nas nossas vidas, em que a nossa fé vai ser fortalecida, em que a nossa esperança vai ser renovada, e que veremos as respostas das nossas orações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Amém. Você pode ficar de pé, vamos cantar esse refrão antes da última oração. Somos uma igreja viva, um povo acolhedor, uma comunidade de discípulos de Jesus que o ama, o adora e busca obedecê-lo. Queremos tornar a palavra de Deus conhecida a todos para que o seu amor e salvação transforme vidas e corações. O anseio por servir faz parte da nossa maneira de viver e é expresso em inúmeros dos nossos projetos e iniciativas. Queremos ver o reino de Deus se expandir em todos os lugares. Por isso não medimos esforços para pregar o Evangelho no templo, nas casas, nas comunidades, nas ruas, nas escolas, em São Paulo, no interior, no sertão, no Brasil, no mundo e até os confins da terra. Sabemos que formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Entendemos o quanto o amor de Deus se materializa suprindo as necessidades dos vulneráveis e dos necessitados. Portanto, colocamos nossos ministérios, talentos, dons e recursos para servir em projetos sociais nos mais diversos lugares. Imigrantes, refugiados,
pessoas em situação de rua, mulheres em situação de vulnerabilidade, crianças, adolescentes e tantos outros públicos são atendidos, recebidos nas incontáveis ações de socorro e acolhimento da nossa comunidade. Vivemos para sermos sal e luz nesta terra. Somos uma verdadeira família e queremos ter a nossa porta aberta para receber todos aqueles que querem desfrutar da transformação que o amor de Deus e o poder da sua palavra traz. Ansiamos também por ver lares formados e que funcionam governados pela paz, pela alegria e pela justiça que faz parte do reino de Deus. Somos uma comunidade compromissada em orar pelos países, territórios e pelos seus governantes, pois entendemos o quanto é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Enviar missionários e apoiar iniciativas de proclamação do Evangelho e da transformação que ele faz, isso pulsa o nosso coração. Nossa visão é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus e para isso proclamamos a palavra de Deus. Ele, o Senhor, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que amamos. Esse é o Evangelho que cremos. Essa é a verdadeira e única razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Igreja Batista do Povo.